Portanto, na nossa sequência de aulas, hoje queria abordar a questão das limitações eventuais da Contabilidade Nacional. Portanto, não se esquecer que o objetivo da Contabilidade Nacional é apurar determinados valores, determinados elementos que nos permitam verificar o nível de bem-estar e da equidade da população e também, isto é importante, definir estratégias para o futuro. Porque temos os números, sem ter os números, nós não conseguimos saber o que é que poderemos desenvolver. Calcular o PIB, por exemplo, produto interno bruto, fazer a evolução do país, determinar se é um país desenvolvido, se não é, qual é o crescimento, o déficit, essas coisas. Agora, estas estatísticas e estes dados recolhidos têm obviamente limitações, das quais as mais importantes são estas. Por um lado, quando a gente diz o PIB de Portugal é X ou Y, nós optamos com um valor da produção. Mas a verdade é que nós não sabemos se esses produtos são bons, são maus. Isto é, tanto é bom para o PIB produzir armas, como produzir álcool, como produzir cereais, como produzir comida. Para o PIB é produto que entra, não está. Essa questão não é vista, não é? Por outro lado, também a verdade é que nós, no PIB, nós não sabemos como é que está a ser produzido. Podemos ter um país como a Índia a produzir muito, mas em que é trabalho infantil e que são crianças a fazer as bolas de futebol ou os ténis, seja o que for. Não sabemos se há higiene e segurança. Portanto, não interessa. Interessa é aquele número que sai produzido, percebe? Portanto, nós, por outro lado, o próprio PIB não contabiliza determinados aspectos relacionados com o bem-estar efetivo, portanto, da população. Vamos supor, vamos supor que a pessoa tem que deslocar muitos quilómetros para ir trabalhar. Pronto, que tem o automóvel, gasta gasolina, transportes, portagens, etc. E o PIB aumenta. Mas se calhar para o bem-estar da pessoa era preferível estar a trabalhar mais próximo. Mas isso era mau para o PIB. Curiosamente, não é? Portanto, o PIB é um conceito quantitativo, ou bruto interno, ou bruto nacional, o que for. É um valor quantitativo onde entram essas coisas, portanto. Por outro lado, como temos vindo também a falar um bocadinho o ano passado, nós temos, e em Portugal isto é importante, tem muito peso, nós temos uma economia que não está institucionalizada, digamos assim, uma economia oficial, mas também uma economia paralela, portanto, neste caso não oficial, que obviamente não é contabilizada. É aquele velho exemplo do trabalho doméstico, ou do bricolagem, ou de pequenas tarefas que a gente faz para autoconsumo, ou aquele exemplo, a empregada doméstica, porque tem um salário, tem um vencimento, enquanto a empregada doméstica, de facto, aumenta o PIB, mas por qualquer motivo ela se casar com o patrão, ela passa a ser dona de casa, não recebe ordenado, não recebe vencimento e, portanto, deixa de contribuir para o PIB e o PIB baixa. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que fogem ao sistema. Por último, o PIB também não registra estes benefícios ou aspectos negativos, consoante for o caso, portanto, as externalidades positivas e negativas. Se uma atividade provocar uma grande poluição, isso é uma externalidade negativa e, obviamente, que o PIB não contabiliza o facto de haver poluição. Positiva, uma investigação médica, por exemplo, que chega a bons resultados em termos de uma vacina, né? Por si só, esse aspecto positivo futuro e de saúde não é contabilizado em termos de produto. É contabilizado as despesas e o consumo que tem durante a fase. Mas o facto de só obter algo de positivo para o futuro não é contabilizado. Portanto, nós temos de ter aqui em linha de conta que, de facto, nós vamos ter uma atividade que vai ter unidades registadas. Pensem em cada um de nós, pensem nas empresas que têm o seu sistema contabilístico normalizado, institucionalizado, pagam impostos, etc. E esses vão ter uma economia oficial, digamos assim. Mas, por outro lado, vamos ter também unidades que não estão registadas. Não estão. E ao não estarem, vão dar origem a uma economia, podemos dizer, que é não oficial. Mas dentro dessa não oficial, atenção, é preciso ter um bocadinho mais de cuidado. Nós temos a chamada economia subterrânea, que é, portanto, um tipo de economia que pode ser legal ou ilícita, atenção a isto,
A economia subterrânea pode ser atividades legais, mas que de qualquer maneira não estão registadas, ou pode ser a chamada economia informal. Vamos tentar esclarecer um pouco melhor estes dois. Portanto, na economia subterrânea, digamos assim, e atenção que estes conceitos, como veremos já a seguir, também usamos muito a expressão economia paralela. Portanto, a economia subterrânea, digamos, há um enfoque na fuga ao fisco, na fuga aos impostos. E na economia informal, nós temos aspectos que fogem também ao fisco, mas não é o enfoque não é essa operação. Isto é, de facto, fogem, mas podem ser coisas perfeitamente normais. Né? Isto na economia informal. Autoconsumo, trabalho das donas de casa, portanto, rendimentos pequenos, costurar para fora, tomar conta de pessoas, e que tudo isto muitas vezes foge, ou também foge, mas o objetivo não é bem fugir. É porque são atividades, digamos, de reduzida dimensão e logo não fazem as formalidades fiscais. De facto, não entram, portanto, nos registros oficiais puros, mas não há necessariamente um objetivo de fuga. Na economia subterrânea há um objetivo de fuga. Mas atenção, dentro da economia subterrânea nós podemos ter atividades perfeitamente ilícitas. O exemplo clássico, uma pessoa que faz medicina e que não é médico, por exemplo, e que cobra por isso. Podemos ter atividades, como por exemplo, ligadas à droga, tráfico de drogas. São atividades ilícitas puras. O objetivo é a fuga, mas também são ilícitas. Ou podemos ter atividades que, digamos, não sendo propriamente ilícitas, o objetivo é fuga concreta. Porque o objetivo é evitar o pagamento de impostos, evitar o pagamento de contribuições sociais. Por exemplo, questões de vencimentos pagos a imigrantes abaixo do valor, fugir a questionários e cumprimentos administrativos. Portanto, em que são, de facto, atividades em si só, o que eles estão a fazer até era legal, o que eles estavam a produzir até é legal, mas o objetivo é não fazem essas declarações para fugir. Está bem? Pronto. Como eu referi também, nós podemos chamar um pouco a isto uma expressão um pouco diferente, que é a expressão economia paralela, uma outra maneira de olhar, mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí temos, de facto, a produção que é legal e não declarada, como foi feito anteriormente, como falámos, os ilegais e tudo aquilo, e em Portugal é muito, que é o autoconsumo. É o biscate, é a dona de casa, mas depois não se paga, é a empregada doméstica, mas não passa recibos, todos esses tipos de situações. Portanto, a economia, normalmente chamada economia paralela. Portanto, cá está. Uma produção legal não declarada, rendimentos ocultos, em espécie, ou seja, pagar em produtos, não é? E não propriamente em dinheiro. Ou, claro, também há aqui uma ilegalidade também mesmo, em alguns casos, produtos mesmo ilegais. O que interessa, no entanto, chamar a atenção aqui não é bem essa questão. O que interessa aqui, essencialmente, chamar a atenção é, de facto, que nós temos uma economia legal e declarada, que é esta aqui, do lado esquerdo, né? Uma economia, portanto, digamos, normal, e esta é medida. E é, portanto, a chamada economia visível. Depois temos uma economia que podemos dizer que é, de certa forma, escondida, que vamos chamar ou subterrânea, ou vamos usar este termo da economia paralela, que escapa à contabilidade, logo não é medida, logo não sabemos quanto é que vale, mas é preciso não esquecer que nós temos aqui, por um lado, coisas ilegais, mas também temos apenas coisas que são pequenas fugas, que são ilegais porque se foge, mas não são totalmente ilegais, porque resultam, o objetivo não é completamente a fuga, pronto. Existem mesmo aquelas ilegais, como eu referi há bocado, a droga e essas coisas. Agora, temos aqui uma síntesezinha. Portanto, o objetivo da contabilidade é conhecer de facto o valor do produto. Há situações em que esse cálculo não se consegue fazer. Temos, nomeadamente, a economia paralela, temos, nomeadamente, as externalidades, são aquelas atividades que podem ser positivas ou negativas e que não podem ser quantificadas. E o que é que se acontece no caso da economia paralela?
os países têm vindo a adotar alguns sistemas em que se tenta calcular o valor dessa economia paralela, não é? E tem feito alguns ajustamentos com base nisso. Até descobrir quanto é que vale um determinado tipo de trabalhos, quanto é que vale o autoconsumo, quanto é que vale o trabalho agrícola para a nossa casa. Esse tipo de coisas tenta-se quantificá-los também. Mas, obviamente, que se quer apenas um valor aproximado e nem todos os países fazem isso.